Meu objetivo aqui, pessoal, é falar sobre ansiedade. Eu estou dando um aspecto voltado para a neurociência, de como isso acontece, tá? E eu estou colocando aqui de uma forma bem, digamos, lúdica esse processamento, tá? Comecei falando aqui sobre o inconsciente e o inconsciente e que a gente usa um espaço extremamente importante, que é a nossa memória de trabalho, para processar tudo que chega, tá? De informação e de conteúdo à nossa volta. A gente recebe esse material através dos nossos sentidos. Tá? Você está cheirando alguma coisa, vendo, ouvindo, você processa isso dentro dessa memória de trabalho e transforma em ação ou conhecimento. Simples ação, ou então você descarta, porque é algo que talvez não seja relevante para você. Essa é uma breve apresentação aqui do que eu estava falando até agora. Tá? E eu comentei o seguinte: para o cérebro em si, ele tem uma simples função, na verdade, tá? Sempre quando eu pergunto isso, eu, né, recebo respostas diferentes, colocações assim que às vezes não tem nada a ver, mas qual que é a função principal do nosso cérebro, pessoal? Duas coisas: garantir a nossa sobrevivência e a nossa reprodução. É simples assim. Então, se você hoje está, por exemplo, numa situação que você se sente confortável, significa que essas duas condições, de certa forma, estão sendo atendidas. Ou você tem algum plano em vista, ou você tem, digamos, alguma coisa que te deixa numa zona segura e a sua sobrevivência ou bem-estar está sendo mantido e a sua reprodução, de alguma maneira, ela também vai ser tratada. Se você hoje não se sente muito bem onde você está, quer dizer que alguma dessas duas diretrizes estão sendo ameaçadas. E aí o que acontece? Dependendo das circunstâncias que a gente vive, a gente vai passar por momentos em que essas duas diretrizes são, digamos, ameaçadas e o processamento aqui muda totalmente. Esse processamento aqui, vou colocar. Quando alguma coisa acontece aqui, tá? Eu vou colocar como um triângulo, tá? E que ele representa, de certa forma, algo fora do nosso padrão, da nossa zona de conforto para essas duas diretrizes, entra um programa aí de, digamos, de ação em funcionamento que acaba alterando as nossas funções biológicas. Tá? Que programa é esse, pessoal? O nosso sistema nervoso autônomo, tá? Mais especificamente o sistema nervoso simpático. Eu estava falando no início que eu ia usar o cérebro aqui para poder ilustrar algumas coisas que para vocês vão dar um pouco mais de clareza, tá? Vamos lá. Bom, vou pegar um cérebro aqui, meu objetivo não é entrar muito no detalhe, eu quero dar só mais uma noção geral sobre como ele está distribuído, basicamente dividido em dois hemisférios, né? Isso acho que muita gente já conhece. Um hemisfério esquerdo, ele é mais voltado para funções analíticas, de raciocínio lógico, e o direito para funções criativas, tá? Mas o que eu estou querendo apresentar para vocês aqui é ele de perfil. Se vocês observarem bem, acho que vocês estão conseguindo enxergar, basicamente aqui eu tenho uma zona atrás aqui, pequena, que fica logo abaixo dessa parte, né? A gente chama de occipital, na verdade, lóbulo occipital. Isso daqui é responsável pelos nossos reflexos. Isso daqui não vai entrar na conversa agora. O que sobra disso, pessoal? Uma parte corrugada, tá? E um núcleo. É basicamente, tirando ali o cerebelo, que é essa parte dos reflexos que eu falei pequena, eu tenho um núcleo aqui central e eu tenho esse corrugado. Esse corrugado é o que deixa a gente, digamos, diferente de qualquer outro animal, ser vivo, tá? Isso é que deixa a gente sermos considerados racionais. Quanto mais você vê desses sulcos aqui no cérebro de qualquer ser, mais inteligente ele é. Isso é só uma curiosidade. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: todas as nossas funções autônomas, elas ficam nesse núcleo aqui, nesse centro, tá? Então, seu coração está batendo, se você está respirando, seus órgãos, de forma geral, estão funcionando. Eles não funcionam de forma aleatória ou porque querem. O comando vem daqui. Isso é também uma curiosidade para vocês entenderem. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte: quando essa memória de trabalho que eu comentei, ela recebe alguma informação, digamos, fora ali do nosso padrão, das duas diretrizes, ameaçando a nossa integridade física ou alguma coisa em relação ao nosso bem-estar, existe uma parte que fica mais ou menos aqui nessa região aqui. Aqui não dá para ver muito bem porque a gente tirou algumas partes, tá?
mas é do tamanho de um caroço de azeitona, mais ou menos, tá? Uma pequena amêndoa, chamada amígdala cerebral. Esse é o nosso centro nervoso emocional. Essa área, ela é simplesmente responsável em estar constantemente escaneando o nosso ambiente, enquanto a gente está fazendo as nossas coisas. Você não tem que fazer nenhum esforço para que isso aconteça. E ela vai detectando se algum padrão fora ali do normal acontece. Então, toda vez que, por exemplo, você anda numa rua escura, à noite, sozinho, opa, a sua amígdala, ela vai dar um alerta dizendo o seguinte: olha, esse padrão aqui eu desconheço e isso daqui para mim representa uma ameaça. Posso ser assaltado, sequestrado, posso sofrer algum tipo de atentado aqui. E no momento que isso acontece, pessoal, que essa anomalia, digamos, chega na nossa consciência, nessa memória de trabalho, uma outra parte, uma orquestra, na verdade, biológica começa. O nosso sistema também nervoso simpático, tá? Também não quero entrar muito nos detalhes aqui com vocês, mas em linhas gerais, esse simpático, que não tem nada a ver com simpatia, como você conhece, é uma combinação de vários órgãos, secreção de hormônios, de funções que vão começar a acontecer no nosso corpo de maneira geral, que vão preparar a gente da melhor forma possível para aquele infortúnio, para aquela ameaça possível ali que está acontecendo. Então, numa situação como essa, que você está numa rua, por exemplo, perigosa à noite, o seu coração vai começar a bater mais rápido. Por quê? Porque você, afinal de contas, precisa de sangue para de repente, uma resposta, o quê? Vigorosa. Você ativa o que a gente chama de resposta de luta, fuga ou paralisia. Vocês talvez já tenham ouvido falar sobre essa expressão, que ela é, digamos, desencadeada por uma emoção nossa. A gente tem 7 emoções principais, mas as que estão diretamente envolvidas com isso, a gente está falando ali de medo, raiva, surpresa. Essas vão fazer de cara esse nosso sistema simpático acionar várias coisas, mandar vários órgãos secretar, por exemplo, hormônios que vão preparar, vão deixar nossa respiração, por exemplo, mais rápida. Por que a gente respira mais rápido quando a gente está nervoso? Porque o nosso cérebro precisa de oxigênio para processar, assim como os nossos órgãos. Se você vai correr, por exemplo, numa resposta de fuga, você precisa estar oxigenado, suas fibras musculares, para poder ter uma ação rápida ali e pronta. Órgãos não essenciais são desligados nessa hora. Você não vai querer, por exemplo, estar processando ali alguma coisa que você comeu. Ou por quê? Porque aquilo não é importante agora. Aquela energia ali que vai ser gerada do alimento, ela não é necessária nesse momento. Você já tem tudo que precisa. Você só precisa saber o seguinte: eu vou lutar, eu vou fugir, ou eu vou ficar aqui parado. É automático isso. E dependendo da resposta sua, uma quantidade de sangue vai ser transferida desses órgãos não essenciais, como eu falei aqui, talvez o pâncreas, ali o baço, o seu estômago, o sistema digestivo como um todo, vai jogar para onde? Para os membros, para sua perna, para você poder correr, para o seu braço, para você poder dar um golpe, se for o caso. Vai tirar também da sua face, por isso que, por exemplo, quando você fica com medo, você tem aquela fisionomia branca ali, não é porque simplesmente o seu sangue está sendo subtraído para essas áreas mais essenciais. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos como esse, materiais descritivos e outras ferramentas, uma plataforma fechada e totalmente gratuita. Se achou interessante, então clica no link da descrição desse vídeo e faça parte já gratuitamente do nosso Clube dos 3%. Te vejo lá.